Olá pessoas, esse é outro vídeo meu aqui na internet e no vídeo de hoje então vamos falar um pouquinho sobre O Pau do Brasil, do Wilson Alves Bezerra. Eu queria começar esse vídeo falando primeiro, né, que esse daqui é um livro que eu fiz uma playlist aqui no canal lendo vários dos poemas dele. Não li todos os poemas, eu li apenas alguns, e eu vou deixar o link para essa playlist lá embaixo, certo? Esse livro então foi lançado lá no início de julho desse ano de 2016, não é? E ele foi escrito, segundo o próprio autor, no período entre 12 e 19 de maio, se não me engano, que foi aquele período entre aquele intervalo entre a aprovação do processo de impeachment e aquele domingo macabro daquela votação esdrúxula no Senado. Não sei se vocês estão lembrados disso, mas enfim, foi exatamente no intervalo entre um acontecimento e outro que esse livro aqui foi escrito e depois ele foi lançado lá no mês de julho, se não me engano. Esse livro aqui, eu me alegrei muito de ver esse livro nascer, justamente porque o silêncio da literatura, da arte brasileira de uma maneira geral, mas da literatura de uma maneira em particular, o silêncio da literatura brasileira contemporânea sobre toda essa questão política que nos envolve estava mais do que me entristecendo, estava me assustando, estava me incomodando de uma maneira terrivelmente perturbadora, no sentido de que eu estava com medo de que esse silêncio fosse uma espécie de anuência a todo esse cenário, fosse uma espécie de concordância com todo esse cenário que nos engloba, né? E vocês sabem que isso é uma coisa que vem me perturbando desde o início e que vai continuar me perturbando, me desassossegando até que enfim a coisa volte à sua normalidade democrática, porque nós não estamos em um período cuja democracia está em sua fase normal. Pelo menos essa é a minha opinião, não sei a opinião de vocês. Enfim, se você quiser dar a sua opinião, fique à vontade lá embaixo nos comentários. Mas, quando esse livro surge, ele meio que me deu uma esperança de que a coisa não era bem assim. Ele me deu uma esperança de que havia mais gente desassossegada como eu. Não só esse livro, mas posteriormente eu acabei entrando em contato também com aquele livro Golpe, uma antologia manifesto. Não é? Eu já li esse livro 2 vezes, ainda não tem vídeo no canal, mas vai ter em breve. Não é? Mas esse livro do Wilson, em particular, ele me chama a atenção no sentido de que ele, quando ele estabelece um diálogo, eu não sei se você percebe, mas tanto pelo título quanto pela capa do livro já dá pra gente ter uma ideia de que esse livro ele vai estabelecer um diálogo, e não só estabelecer um diálogo, mas ele vai recuperar bastante do que o Oswald de Andrade fez lá no início do século XX, lançando o livro Pau Brasil. Não é? Então, pelo fato do Wilson ter recuperado e dialogado com esse livro do Oswald, me parece que ele não se atém apenas ao momento presente, mas ele faz uma espécie de retomada de um tempo ou de um Brasil que gera o que nós estamos vivendo hoje, mas que ninguém tinha visto até então. E isso é uma coisa muito importante, pelo menos ao meu ver. Me parece, pela disposição desses poemas, me parece que há uma tentativa de você pintar o que aconteceu para que tudo se tornasse o que é. Fato então é que esse livro ele me parece muito mais rico e muito mais polissêmico do que o Antologia Manifesto, nesse sentido de tentar falar não só do Brasil de hoje, mas de exercer um certo diálogo com o Brasil de ontem também. Então isso é uma coisa que... Esse é um dos pontos que me ganhou aqui neste livro. Mas enfim, é um livro de poemas, são 16 poemas, 16 não, são 18 poemas. São 18 poemas divididos em 3 partes então. Então a primeira parte se chama Terra em Transe,
e traz alguns poemas em prosa. A segunda parte se chama História do Brasil, período contemporâneo, e é um momento mais paródico e mais oswaldiano do livro. Eu já vou explicar o porquê. E o terceiro e último momento é lá o fim da história e o último homem, que também traz poemas em prosa. Cada parte traz ali então os seus 16 poemas, os seus 6 poemas, não é? E daí, como eu disse para vocês, o principal influenciador ou ainda o principal homenageado desse livro é lá o Oswald de Andrade, tanto pelo título do livro, que faz uma referência direta a isso, né, o que é o pau-brasil, e aqui o Wilson coloca o significativo título de pau do Brasil, né? Tanto pela própria capa, a capa do pau-brasil do Oswald era muito semelhante a essa, não é? Tanto pelas principais técnicas estilísticas e literárias que o Wilson usa aqui, por exemplo, a bricolagem e a paródia, não é? Como todo bom texto de paródia, como toda boa paródia, é um livro cheio de humor, não é? Apesar de o contexto histórico em que ele foi escrito, sim, é um livro muito bem humorado, não é? Claro, não é aquele humor escrachado, mas ainda assim há humor. E pelo próprio conteúdo, enfim, esse livro ele faz uma série de referências ao pau-brasil do Oswald de Andrade e também, é claro, pelo caráter quase de ser um texto manifesto, não é? No sentido de ser aquele texto que ele propõe algo, não é? Quando você pensa lá, por exemplo, na Terra em Transe, que é um título que se liga bastante àquela obra do Glauber Rocha, que é, se não me engano, do Cinema Novo de 66 ou 67, não me lembro bem, ou seja, bem do olho do furacão daquele momento tão tenebroso da nossa história política, né, e social, que foi o golpe de 64. Então isso já é uma coisa que evoca essa época nesse próprio título dessa primeira parte, mas também, se você for pensar bem, essa ideia toda do transe da primeira parte para o trânsito da segunda parte acabam fazendo com que esse texto ele seja um texto que propõe algo, ele propõe um transe, um trânsito, ele propõe que nós saiamos daquele transe que nos colocou nesse momento que nós estamos vivendo hoje para um trânsito para tentar sair disso que nós estamos vivendo. Então, nesse sentido, me parece ser um texto manifesto, tanto pelo conteúdo que esse texto aqui, que esse livro propõe, mas também principalmente pelo título que ele carrega, que é o Pau do Brasil, que é um título extremamente significativo no momento político como o nosso, você ter um livro chamado O Pau do Brasil, porque essa palavra pau ela gera uma ambiguidade, não é? Ela gera uma polissemia no texto e na interpretação desses poemas, que se por um lado evoca uma figura do nacionalismo, né, dessa ideia toda do pau-brasil, não é? Por outro também evoca uma imagem sexual, uma imagem que vai se tornar meio que obscena, não é? Dessa imagem aqui do pau, do órgão sexual do Brasil, não é? E isso tudo em um momento em que a gente vivencia o estupro da democracia. E eu estou dizendo estupro aqui no sentido de, eu não sei se você já parou para pensar nisso, mas o estupro é nada mais do que a retirada do direito do outro, não é? Então você castra o outro, você tolhe o outro de exercer o direito sobre o próprio corpo, sobre a própria potência, sobre a própria vontade, sobre os próprios desejos sexuais. Você captura esses direitos, mesmo que momentaneamente, e usufrui do corpo e dos direitos sobre o corpo da outra pessoa como bem lhe apetece. E é mais ou menos isso que nós estamos passando com a nossa democracia hoje em dia, e é isso que o Wilson vai demonstrar aqui em todos os poemas desse livro.
Mas eu não vou falar de todos eles porque eu já li a maioria deles aqui no canal. Enfim, eu vou me deter breve. Esse vídeo não vai ficar longo porque eu acho que eu não tenho propriedade para falar de poesia aqui, né? Vocês sabem que eu não sei falar de poesia, eu não sou um leitor de poesia, mas esse livro ele mexeu muito comigo, ele me deu uma esperança muito forte de que as pessoas estão acordadas, não é? Então, uma coisa que a parte do livro que mais me chamou a atenção foi a segunda parte, que é lá a história do Brasil, período contemporâneo, que é o trecho em que o Wilson ele vai fazer o seguinte, ele vai pegar discursos de vários lugares, de vários políticos e membros da elite brasileira e esse tipo de coisa. Ele vai pegar esses discursos e vai editar os discursos e vai colocá-los aqui, a exemplo do que o Oswald de Andrade havia feito lá na primeira parte do Poesia Pau Brasil, lá no início do século XX, né? Então, o principal ponto o ponto dessa segunda parte é a paródia. Então ele vai e a bricolagem, claro, ele vai então editar esses textos no sentido de ele não vai colocar o discurso todo aqui, ele vai selecionar trechos desse discurso, não vai alterar esse discurso e vai jogar esse discurso aqui. E daí você, leitor incauto, vai ter que olhar para ele e falar assim, isso daqui me parece familiar. Aí você vai lá dar uma googleada no trecho e descobre a que discurso ele pertence, e você tem a oportunidade hoje em dia, com acesso à informação, de ler o texto na íntegra, e eu sugiro fortemente que você faça isso. Porque, claro, a paródia aqui, como eu disse para vocês, ela recupera bastante daquilo que o Oswald fez no Pau Brasil. Porque a paródia, ela por si só me parece que é um movimento de interpelação ao contexto. Quando você pega um determinado texto, quando o Oswald pega lá a carta do Caminha, edita essa carta e coloca e transforma essa carta em poesia, ele está interpelando um determinado contexto da nossa história. E quando ele está enfrentando, não é só estabelecer um diálogo, é enfrentar um determinado momento. E quando o Wilson faz isso com textos de hoje em dia, ele está fazendo a mesma coisa. Quer dizer, ele está pegando esses textos, não é, esses discursos, está colocando eles em movimento, está fazendo com que o grande público, ou enfim, o público do livro, reconheça esses textos, releia esses textos, mas ele não está só fazendo isso, ele está ressignificando esses textos por meio do humor, por meio por meio da ironia, não é, que é um recurso que está muito atrelado à ideia da paródia. E mais do que isso, ele está se colocando em uma posição combativa com relação a esses textos todos que são parodiados aqui. Então, quando o Wilson ele se utiliza desse recurso paródico, ele está mais do que, claro, mais do que colocando humor, mais do que plurissignificando esses textos, ele está se colocando nessa postura combativa com relação aos textos e ao momento em que nós estamos vivendo, mas mais do que isso, ele está pondo esses textos em movimento. Ele está tirando esses textos do transe e colocando esses textos em trânsito. E é justamente por conta disso, e esse eu acho que é o principal benefício de ler esse livro, é colocar tudo isso em trânsito. E foi justamente por isso que eu resolvi, quando eu li esse livro pela primeira vez, foi justamente por isso que eu resolvi compartilhar da minha leitura com vocês e fazer essa playlist em que eu leio vários desses poemas aqui, porque eu acho sim que esse livro e esses textos merecem ser lidos e merecem ser mais do que lidos, eles merecem ser compartilhados. Então, enfim, o nome da editora aqui é Uruatal ou algo do tipo, enfim, eu não sei dizer. Eu vou deixar o nome dessa editora lá embaixo. Deixa eu ver. Urutal. Aqui está mais fácil de ler do que aqui atrás. Enfim, o nome da editora é Urutal. Eu não sei se é um livro muito fácil de ser encontrado, mas enfim, se eu encontrar alguma informação sobre isso, eu vou deixar as informações lá embaixo para vocês, certo? Então fica aqui a dica desse livro mais do que
bom, é um livro que eu julgo ser necessário para que a gente leia e compartilhe hoje em dia, certo? E é isso então, se você gostou do vídeo, não esqueça de curtir e de compartilhar. Caso não tenha gostado, não esqueça de dizer lá embaixo porque não gostou. Se você está inscrito no meu canal, muito obrigado pela sua inscrição. E caso não esteja inscrito, se inscreva também lá embaixo. E não esqueça de ler este livro, certo? É isso então, um abraço para vocês todos e até o próximo vídeo e tchau!